Antes de qualquer coisa, deixa eu te fazer uma pergunta direta, quase desconfortável, daquelas que não pedem resposta imediata, mas ficam ecoando por dentro. Quem é você quando ninguém está pensando nada? Quem é você quando não existe frase rodando na sua cabeça, quando não existe comentário interno, quando não existe julgamento, comparação, medo, culpa ou expectativa? Quem é você quando a mente faz silêncio, mesmo que por um segundo? Essa pergunta não é filosófica no sentido abstrato. Ela é prática. Ela é íntima. Ela é perigosa para o ego. Porque se você realmente parar para sentir, não para pensar, algo começa a rachar. Esse texto não foi feito para distrair. Não foi feito para passar o tempo. Ele foi feito para desmontar uma ilusão silenciosa, uma ilusão tão normalizada que quase ninguém questiona. Uma ilusão que molda decisões, relacionamentos, sofrimentos e até a forma como você se percebe no mundo. Se em algum momento dessa leitura você sentir um pequeno espaço de silêncio surgir por dentro, mesmo que breve, já se inscreve no canal agora. Porque aqui o objetivo não é conforto, é lucidez. E lucidez liberta. Durante décadas, cientistas do cérebro partiram em uma busca quase obsessiva pelo eu. Onde está o centro? Onde está o dono da experiência? Onde está aquele que decide, escolhe, controla? A expectativa era encontrar algo concreto, um núcleo, um ponto específico, um comando central. Algo parecido com um painel de controle. Um operador interno observando tudo de trás dos olhos. Um você sólido, localizado em algum lugar do cérebro. Mas quanto mais avançavam as pesquisas, mais desconcertante ficava o resultado. Não havia ninguém lá. Nenhum ponto central. Nenhum comandante. Nenhum eu fixo. O que existia era atividade. Processos acontecendo. Redes neurais disparando. Pensamentos surgindo sem aviso. Emoções emergindo sem permissão. Sensações corporais aparecendo e desaparecendo. Tudo em fluxo constante. Um movimento contínuo sem centro rígido. O que os cientistas encontraram foi descrito por muitos como um vazio. Mas não um vazio morto. Um vazio vivo. Um espaço dinâmico onde tudo nasce e tudo se dissolve. Um campo onde não há dono, apenas acontecimento. Isso é profundamente perturbador para a mente condicionada, porque a mente foi treinada para acreditar que existe alguém no comando. Que existe um eu separado controlando a vida. Michio Kushi já apontava isso muito antes dos aparelhos modernos. Para ele, o maior erro da civilização moderna foi tentar isolar o ser humano da ordem natural, criando a ilusão de controle absoluto. A vida, dizia Kushi, não funciona a partir de centros fixos, mas de equilíbrios em movimento. Yin e Yang não se enfrentam. Eles se ajustam continuamente. Quando tentamos congelar algo que é, por natureza, fluido, criamos sofrimento. A mente humana faz exatamente isso. Tenta congelar a identidade. Tenta definir quem você é. E para isso, ela cria uma narrativa constante. Uma voz. Um comentário interno. Um personagem que parece íntimo, próximo, familiar. E é aqui que surge o maior erro no caminho da meditação, do autoconhecimento e até da espiritualidade, confundir essa voz com quem observa a voz. A maioria das pessoas acredita que é essa fala interna. Que o eu é aquele que comenta tudo. Que analisa. Que reclama. Que se defende. Que se compara. Que se motiva. Mas essa voz não observa a vida. Ela apenas reage a ela. Ela interpreta depois que algo já aconteceu. Ela constrói histórias para dar sensação de continuidade e controle. Essa voz parece calma às vezes. Parece sensata. Parece até sábia em certos momentos. E exatamente por isso ela engana. Porque ela dá a sensação de distância, como se estivesse acima da experiência. Mas ela ainda é pensamento. Ainda é mente. Ainda é condicionamento. Esse comentarista interno funciona basicamente em 3 modos, que se alternam o tempo todo. Em um momento, ele age como narrador, descrevendo cada experiência. Isso está acontecendo comigo. Agora estou triste. Agora estou melhor. Isso sempre acontece na minha vida. Ele transforma a experiência em história. Em outro momento, ele assume o papel de crítico. Avalia, julga, condena, aponta falhas, relembra erros antigos.
antecipando fracassos futuros. Você devia ter feito diferente. Você nunca aprende. Olha onde isso te levou. E há ainda o modo mais traiçoeiro, o modo hype. Aquele que parece positivo, que tenta motivar, que diz vai dar certo. Relaxa, confia. Você é forte. Esse modo é perigoso porque parece elevado, mas continua sendo reação. Continua sendo tentativa de controle emocional. Continua sendo medo disfarçado de otimismo. Michio Kushi dizia que padrões repetitivos são a raiz do desequilíbrio. Não importa se o padrão parece negativo ou positivo. Se ele é automático, ele não é livre. O comentarista interno é um padrão aprendido. Ele foi moldado pela infância, pela educação, pela cultura, pela linguagem, pela sociedade, pelos traumas, pelas comparações constantes. Ele não nasceu com você. Ele foi construído. E tudo o que é construído pode ser observado. O verdadeiro observador é outra coisa. Ele não fala. Ele não explica. Ele não julga. Ele não tenta melhorar nada. Ele não reage. Ele apenas percebe. Ele percebe o pensamento surgindo. Ele percebe o pensamento desaparecendo. Ele percebe a emoção crescendo. Ele percebe a emoção se dissolvendo. Ele percebe o corpo respirando. Ele percebe a vida acontecendo. O observador não está interessado na narrativa. Ele está presente antes da narrativa surgir. Ele é silencioso, mas não vazio. Ele é atento, mas não tenso. Ele não precisa provar nada. Quando você começa a observar de verdade, algo sutil acontece. Você percebe que esse silêncio também observa o comentarista interno. Ou seja, você percebe pensamentos como eventos, julgamentos como movimentos passageiros, emoções como ondas que vêm e vão. E se algo pode ser visto, então ele não é quem vê. Essa percepção é simples, mas profundamente transformadora. Porque desmonta a identificação. Grande parte do sofrimento humano não vem da dor em si, mas da história criada em torno da dor. Quando você acredita que é a história, cada pensamento vira uma sentença. Quando você observa a história, ela perde poder. Com o aprofundamento da quietude, surge um insight ainda mais radical. Algo que não é intelectual, mas vivencial. O observador não é pessoal. Ele não pertence a você. Ele não tem nome, idade, gênero, passado ou futuro. Ele é o mesmo campo de consciência observando através de formas diferentes. O conteúdo muda. As histórias mudam. Os corpos mudam. Mas a presença que observa é a mesma. Michio Kushi ensinava que a separação é uma ilusão criada pela mente. Para ele, saúde, clareza e paz surgem quando o ser humano lembra que faz parte do todo, não quando tenta se colocar acima dele. A consciência não está separada da vida. Ela é a própria vida se percebendo. O comentarista interno vive no tempo. Ele está preso ao passado, revivendo memórias, culpas e arrependimentos. E está obcecado com o futuro, antecipando medos, cenários, expectativas. Ele compara. Ele mede. Ele calcula. Ele nunca está satisfeito. Já o observador só existe agora. Ele não carrega memória. Ele não projeta futuro. Ele apenas está. Tudo em você mudou desde a infância. Seu corpo mudou. Suas opiniões mudaram. Seus gostos mudaram. Seus medos mudaram. Mas a consciência que percebeu o mundo quando você era criança é a mesma que percebe agora. Silenciosa. Presente. Intocada. As tradições antigas sabiam disso muito antes da ciência moderna. Os Upanishads chamavam de testemunha eterna. O budismo chama de natureza de Buda. Os estoicos falavam de presença racional alinhada com a natureza. Michio Kushi resgatava esse saber ao lembrar que viver bem é viver em harmonia com a ordem natural, não contra ela. Sintonizar com o observador não é um dom místico. Não é algo reservado a poucos. É treino. É prática. Toda vez que você percebe que está consciente, você já está ali. Toda vez que você nota um pensamento sem segui-lo, você está ali. Com o tempo, os pensamentos continuam surgindo, mas perdem autoridade. Viram ruído de fundo. E aquele vazio que os cientistas encontraram não é ausência. Não é morte. Não é falta. É fonte. É potencial. É o campo de onde tudo emerge.
Quando você para de resistir, quando solta a necessidade de ser alguém o tempo todo, quando relaxa na presença, a separação cai. E fica claro, sem esforço, você nunca esteve separado da vida. Quando essa compreensão começa a amadurecer, algo muda na forma como você se relaciona com a própria mente. Antes, cada pensamento parecia uma ordem. Cada emoção parecia uma verdade absoluta. Cada sensação parecia um aviso urgente. Agora, tudo isso começa a ser visto como movimento, como clima, como fenômenos naturais acontecendo dentro do campo da consciência. Assim como nuvens passam pelo céu sem alterar o céu, pensamentos passam pela consciência sem alterar o observador. Mas a mente não desiste facilmente. Ela tenta se apropriar até dessa compreensão. Ela cria uma nova narrativa. Agora eu sou consciente. Agora eu observo. Agora eu estou acima dos pensamentos. E aqui mora uma armadilha sutil. O comentarista interno tenta vestir a roupa do observador. Ele tenta falar em nome do silêncio. Mas qualquer coisa que fala ainda é mente. Michio Kushi alertava que o ego é extremamente adaptável. Quando não pode dominar pela força, ele domina pela sutileza. Quando não pode se impor pelo medo, se impõe pela espiritualidade. Por isso, o caminho não é criar uma nova identidade espiritual, mas desidentificar-se de todas. O observador não diz eu sou o observador. Ele não precisa se afirmar. Ele não precisa se definir. Ele não precisa provar que existe. Ele simplesmente é. E essa simplicidade é exatamente o que a mente moderna tem dificuldade de aceitar, porque fomos treinados para buscar, conquistar, acumular, melhorar. Fomos treinados para sempre estar indo a algum lugar. O observador não vai a lugar nenhum. Ele já está. Quando você começa a permanecer nesse espaço, mesmo que por instantes curtos, algo curioso acontece com o sofrimento. Ele não desaparece magicamente. A dor física ainda pode existir. Situações difíceis ainda acontecem. Perdas ainda doem. Mas o sofrimento psicológico, aquele sofrimento criado pela resistência mental, começa a enfraquecer. Porque ele depende da identificação. A dor diz isso dói. O sofrimento diz isso não deveria estar acontecendo comigo. O observador apenas percebe a dor. Ele não adiciona a segunda frase. E essa diferença muda tudo. Michio Kushi falava que grande parte das doenças nasce da luta interna contra o fluxo natural da vida. Não apenas no nível físico, mas no emocional e no mental. Resistir ao que gera tensão. Tensão contínua gera desequilíbrio. E desequilíbrio, com o tempo, se manifesta no corpo. Quando você observa sem resistir, algo se reorganiza. Não porque você está tentando curar, mas porque parou de atrapalhar. A ordem natural começa a se restabelecer sozinha. Assim como o corpo sabe cicatrizar uma ferida sem interferência consciente, a mente sabe se equilibrar quando não é constantemente pressionada pelo controle. O comentarista interno vive tentando resolver a vida. Ele acredita que, se pensar o suficiente, tudo se encaixa. Mas pensar não resolve a vida. Pensar descreve a vida. Planejar tem seu lugar. Analisar tem seu momento. Mas quando isso vira compulsão, vira ruído, o observador não tenta resolver a vida. Ele confia no movimento. Essa confiança não é passividade, não é desistência, não é conformismo. É alinhamento. É perceber que existe uma inteligência maior operando, assim como existe uma inteligência que faz o coração bater e o pulmão respirar sem sua intervenção. Quando você tenta controlar tudo, você se coloca contra essa inteligência. Quando você observa, você se alinha a ela. Em estados mais profundos de presença, surge uma percepção ainda mais desconcertante para o ego. Não existe um dentro e um fora tão claros quanto a mente imagina. O corpo é percebido dentro da consciência, assim como sons, pensamentos e emoções. Tudo aparece no mesmo campo. Isso dissolve a sensação rígida de separação. Michio Kushi sempre reforçou que a ideia de indivíduo isolado é uma abstração útil, mas não uma verdade absoluta. No nível funcional, somos indivíduos. No nível essencial, somos expressões do todo. Quando esquecemos isso, surge medo. Quando lembramos, surge pertencimento. O medo nasce da sensação de separação. Medo de perder.
medo de não ser suficiente, medo de não controlar. O observador não conhece medo, porque ele não precisa se defender. Ele não tem fronteiras a proteger. Ele não pode ser ameaçado. Isso não significa que você nunca mais sentirá medo. Significa que o medo deixa de ser quem você é. Ele vira uma experiência sendo observada. E quando algo é observado com clareza, ele se transforma. A prática de sintonizar com o observador não exige horas de meditação em posição perfeita. Ela acontece nos momentos mais simples. Quando você percebe a respiração. Quando percebe uma emoção surgindo. Quando nota um pensamento repetitivo e não o segue. Cada pequeno momento de consciência conta. Com o tempo, você começa a perceber os padrões do comentarista interno com mais clareza. Você vê como ele repete as mesmas histórias. Como ele reage sempre da mesma forma a certos gatilhos. Como ele tenta te proteger recriando o passado. E ao ver isso, algo se solta. Não por esforço, mas por compreensão. Michio Kushi dizia que compreensão verdadeira é transformadora porque ela não depende de força de vontade. Quando você vê claramente, você muda naturalmente. Assim como você não precisa se esforçar para não colocar a mão no fogo depois de entender que ele queima. O observador traz essa clareza. Ele não argumenta contra os pensamentos. Ele não briga com emoções. Ele simplesmente vê. E ao ver, dissolve a identificação. Em certo ponto, você percebe que buscar o observador como algo distante é outro truque da mente. Ele não está escondido. Ele não está em outro lugar. Ele está presente agora, lendo estas palavras. Ele é a consciência que sabe que está lendo. Ele não precisa ser alcançado. Ele precisa ser reconhecido. Esse reconhecimento não é explosivo na maioria das vezes. Não vem com luzes, visões ou euforia. Ele vem como simplicidade, como um relaxamento profundo. Como se algo pesado fosse colocado no chão depois de anos sendo carregado. E quando isso acontece, mesmo que por segundos, você entende algo que palavras não capturam totalmente. A vida não está acontecendo com você. Ela está acontecendo como você. Michio Kushi falava que viver em harmonia é viver de acordo com essa verdade simples. Comer, respirar, agir, pensar, tudo alinhado com a ordem natural. Não por moralidade, mas por inteligência. Porque ir contra a natureza sempre cobra um preço. O observador não está separado da ação. Ele não te transforma em alguém passivo. Pelo contrário, quando você age a partir da presença, suas ações se tornam mais precisas, mais simples, mais eficazes. Você reage menos e responde mais. Você desperdiça menos energia lutando contra o que já é. Nesse ponto do caminho, algo muda na relação com a identidade. Você continua usando um nome. Continua cumprindo papéis sociais. Continua tendo preferências. Mas nada disso é carregado como um peso. Tudo vira ferramenta, não definição. Você percebe que pode usar a mente sem ser usado por ela. Pode pensar sem se perder no pensamento. Pode sentir sem se afogar na emoção. Pode viver sem se prender à narrativa. E aquele vazio inicial, que parecia assustador, agora revela sua verdadeira natureza. Ele não é ausência de vida. Ele é plenitude silenciosa. Ele é o espaço onde tudo acontece. Ele é a liberdade. Quando você para de fugir desse vazio, quando para de tentar preenchê-lo com identidade, conquistas ou histórias, ele se revela como casa, como descanso, como pertencimento profundo. Você percebe, sem esforço, que nunca esteve quebrado, nunca esteve incompleto, nunca esteve separado, apenas esteve distraído pela mente. E essa distração é humana. Não é erro, não é falha, faz parte do jogo. O sofrimento surge não por se distrair, mas por nunca olhar de volta. Se em algum momento dessa leitura algo dentro de você desacelerou, se houve um pequeno espaço entre um pensamento e outro, isso já é o observador se reconhecendo. Não faça nada com isso. Não tente segurar. Apenas note. À medida que essa compreensão se aprofunda, algo ainda mais silencioso acontece. A necessidade de entender tudo começa a diminuir. A mente, que sempre quis respostas, começa a descansar. Não porque encontrou todas as explicações, mas porque percebeu algo mais essencial.
Nem tudo precisa ser explicado para ser vivido. O comentarista interno sempre quis fechar a questão. Colocar rótulos. Criar conclusões. Ele queria saber o que isso significa, para onde isso vai, o que eu faço com isso agora. O observador não tem pressa. Ele não está indo a lugar nenhum. Ele não precisa transformar a experiência em conceito para que ela seja válida. Michio Kushi falava que a sabedoria verdadeira não é acumulativa. Ela não cresce pela soma de informações, mas pelo refinamento da percepção. Quanto mais simples, mais próxima da ordem natural. Quanto mais silenciosa, mais verdadeira. Nesse estágio do caminho, você começa a notar algo curioso. Muitos dos seus antigos conflitos perdem força não porque foram resolvidos, mas porque deixaram de ser alimentados. Eles existiam enquanto havia identificação, enquanto havia alguém defendendo uma posição interna. Quando essa defesa cai, o conflito perde o chão. Isso não significa que a vida se torna perfeita. Situações difíceis continuam acontecendo. Pessoas continuam agindo de formas inesperadas. O mundo continua instável. Mas a relação com tudo isso muda profundamente. Você não se sente mais no centro do furacão. Você percebe que é o espaço onde o furacão aparece. Essa mudança de perspectiva é sutil, mas radical. Antes, tudo parecia pessoal. Cada palavra, cada olhar, cada evento era interpretado como ataque ou validação. Agora, você começa a perceber o movimento maior. As forças em jogo. As causas e condições. O Yin e o Yang se reorganizando o tempo todo. Michio Kushi insistia que a maior causa de sofrimento humano é a desconexão com o fluxo da vida. Tentamos forçar resultados, acelerar processos, evitar experiências necessárias. Quando lutamos contra o fluxo, nos cansamos. Quando nos alinhamos, a vida se torna mais simples, mesmo quando é intensa. O observador não é indiferença. Ele não é frieza. Ele é clareza. E clareza gera compaixão. Quando você percebe que pensamentos e emoções são condicionados, você começa a enxergar isso também nos outros. O julgamento perde força. A necessidade de atacar diminui. A compreensão aumenta. Você vê que a maioria das pessoas não age por maldade consciente, mas por identificação inconsciente. Elas acreditam ser a voz na cabeça. Acreditam ser a história que contam sobre si mesmas. Acreditam ser o medo que sentem. E agem a partir disso. Quando você reconhece o observador em si, começa a reconhecer essa mesma presença nos outros, mesmo quando eles não percebem. Isso não te torna superior. Pelo contrário, te torna mais humilde. Porque você entende que poderia estar agindo da mesma forma, sob as mesmas condições. Essa compreensão dissolve a sensação de isolamento. Você deixa de se sentir um indivíduo perdido em um mundo hostil e começa a se perceber como parte de um movimento maior. A vida deixa de ser uma batalha pessoal e passa a ser uma expressão coletiva. Michio Kushi chamava isso de viver de acordo com a ordem do universo. Não no sentido místico, mas prático. Comer de forma consciente. Respirar com atenção. Pensar com responsabilidade. Agir com equilíbrio. Tudo isso nasce naturalmente quando a mente não está em guerra consigo mesma. O observador não precisa impor ética. Ele revela consequências. Quando você está presente, percebe imediatamente quando algo gera desequilíbrio. Não por culpa, mas por sensibilidade. Assim como o corpo sinaliza quando algo não faz bem, a consciência sinaliza quando uma ação não está alinhada. Nesse ponto, a vida começa a ganhar uma qualidade diferente. Menos esforço, menos resistência, menos drama interno. Isso não significa menos intensidade, significa menos desperdício de energia. Você começa a perceber quantas decisões antes eram tomadas a partir do medo. Medo de não ser aceito, medo de perder, medo de falhar, medo de não controlar. Quando esse medo é visto pelo observador, ele perde autoridade. Ele pode continuar existindo, mas não dirige mais a vida. O vazio que antes parecia ameaçador agora se revela como o maior aliado. Ele é o espaço onde você não precisa provar nada, onde não precisa sustentar uma imagem, onde não precisa ser alguém específico. É descanso. Esse vazio não te anula. Ele te devolve. Ele devolve espontaneidade, criatividade,
Presença. Ele devolve algo que foi perdido muito cedo, a capacidade de estar inteiro no momento. Michio Kushi dizia que a vida moderna adoece o ser humano porque o afasta desse estado natural. Ritmo acelerado, estímulo constante, identidade rígida. Tudo isso mantém o comentarista interno ativo o tempo todo. O observador fica esquecido, não porque desapareceu, mas porque nunca foi convidado. Mas ele sempre esteve aí, em cada pausa, em cada silêncio entre pensamentos, em cada respiração profunda, em cada momento em que você simplesmente percebeu estar vivo. Não é preciso destruir a mente. Não é preciso silenciar pensamentos à força. Isso é apenas mais controle. O caminho é mais simples e mais honesto. Ver o pensamento, ver a emoção, ver a reação, e não se confundir com eles. Com o tempo, essa visão se torna natural. Não como um estado especial, mas como pano de fundo da vida. Você continua vivendo, trabalhando, se relacionando, criando. Mas algo essencial muda. Você não se perde mais completamente na história. E quando você não se perde, mesmo os momentos difíceis carregam menos peso. A dor não vira identidade. O erro não vira sentença. O passado não vira prisão. Você percebe, com uma clareza tranquila, que tudo o que aparece passa. Pensamentos passam. Emoções passam. Situações passam. O observador permanece. E então, aquela pergunta inicial volta, mas agora de outra forma. Quem é você quando ninguém está pensando nada? A resposta não vem em palavras. Ela vem em presença. Em silêncio. Em um simples estar. Você percebe que nunca precisou se tornar alguém melhor para merecer paz. Nunca precisou consertar tudo para estar inteiro. Nunca precisou alcançar um estado especial. Tudo isso era a exigência do comentarista interno. O observador nunca exigiu nada. Ele apenas esteve aqui. E nesse reconhecimento simples, algo se insera. Não como um final dramático, mas como um descanso profundo. Como chegar em casa depois de uma longa viagem acreditando estar perdido. Você entende, sem esforço, que nunca esteve separado da vida. Nunca esteve fora do fluxo. Nunca esteve quebrado. Apenas esteve identificado com uma voz passageira. Quando essa identificação cai, mesmo que parcialmente, a vida se revela como ela sempre foi: movimento, equilíbrio, impermanência, presença. Se ao longo desse texto houve momentos de silêncio, mesmo breves, isso já é suficiente. Não transforme isso em meta. Não tente repetir. Apenas confie. O observador não vai embora. Ele não depende de condições perfeitas. E se esse conteúdo fez sentido para você, se algo se alinhou por dentro, se inscreve no canal. Não por obrigação, mas como um gesto consciente. Porque esse espaço existe para lembrar, não para convencer. A lembrança já aconteceu.